Fala galera, beleza? Somos do canal Mundo do Futebol, e hoje vamos contar um pouco da história do Aston Villa da Inglaterra. O Villa é um dos mais antigos e mais bem-sucedidos clubes da história do futebol inglês. O Aston Villa Futebol Clube foi fundado em 1874 por membros do time de cricket, Villa Cross Wesleyan Chapel, que estavam à procura de algo para mantê-los ocupados durante o inverno. Jack Hughes, Frederick Matthews, Walter Price e William Scattergood foram os 4 fundadores do grupo. A partida de abertura do Aston Villa foi contra o time local de rugby, Aston Brook St Mary. Como condição do jogo, a equipe do Villa foi obrigada a concordar em jogar o primeiro tempo de acordo com as regras do rugby e o segundo tempo de acordo com as regras do futebol. O primeiro tempo terminou sem gols, mas na segunda etapa Jack Hughes marcou para dar a vitória ao Villa em sua partida inaugural. Depois de se mover para o Wellington Road em 1876, se estabeleceram como uma das melhores equipes de Midlands e em 1880 conquistou seu primeiro título, a Birmingham Senior Cup, tendo o escocês George Hansey como capitão. O clube ganhou sua primeira Copa da Inglaterra durante a temporada 1886 a 1887 enquanto jogava sob a liderança de Ark Hunter, que acabou se tornando uma das estrelas mais importantes da equipe. Na partida final realizada no The Oval, o Villa derrotou seu adversário West Bromwich por um placar de 2-0. O futebol se tornou profissional na Inglaterra em 1885, mas com uma escala salarial nacional. O diretor escocês do Aston Villa, William McGregor, ficou chateado com o adiamento dos jogos de sua equipe, e com a baixa participação nos jogos, ele percebeu que para que as pessoas se interessassem pelo esporte, as equipes profissionais precisariam competir umas contra as outras em um campeonato, assim como os times de futebol americano faziam. McGregor então escreveu para as principais equipes da Inglaterra, para convencê-los a formarem uma liga. Como resultado, a Football League foi criada em 1888 com o Aston Villa como um dos clubes fundadores, e sua partida inaugural foi contra o Wolverhampton Wanderers, e a partida terminou empatada em 1-1. No final da primeira temporada, a equipe terminou como vice-campeã inglesa. E não demorou muito para o Villa ganhar seu primeiro troféu da Liga, título este que veio no ano de 1894. A equipe se tornou a mais bem-sucedida da era vitoriana, ganhando mais 4 campeonatos da Liga, 1896, 1897, 1899 e 1900, e mais 2 Fan Cup, 1895 e 1897. O clube mudou-se para sua residência atual, o Aston Lower Grounds, muitas vezes chamado como Villa Park. O Aston Villa começou o século XX como campeão, mas sua vantagem sobre seus rivais estava diminuindo cada vez mais, com o futebol na Inglaterra tornando-se mais competitivo, na medida em que mais equipes foram sendo formadas. Enquanto o Aston Villa venceu a Copa Inglesa em 1905, e na temporada de 1909 a 1910 foi campeão inglês após 11 anos, nela tendo goleado o Manchester United por 7-1. Em 1913, conquistou a Fan Cup, depois de vencer sua 6ª Copa da Inglaterra em 1920, seu título final com George Hansey servindo como secretário, que deixou o clube em 1926 após 42 anos. O Aston Villa entrou em um declínio que acabou levando-o a ser rebaixado pela primeira vez em sua história em 1936. Isso foi parte de um jogo defensivo ruim da equipe, 110 gols em 42 jogos, 7 dos quais vieram de Ted Drake na infame derrota por 7-1 para o Arsenal no Villa Park. Com a Segunda Guerra, o Aston Villa e todos os clubes da Inglaterra perderam 7 temporadas, e muitas carreiras de jogadores e comissões técnicas haviam sido interrompidas por causa dos conflitos. Após 37 anos sem títulos, na temporada de 1956 a 1957, o clube venceu a Fan Cup em uma final contra o Manchester United, mas a equipe acabou rebaixada 2 temporadas mais tarde.
O Villa voltou ao topo em 1960 como campeão da segunda divisão. Nesta temporada, o clube se tornou o primeiro time a vencer a Copa da Liga. Em 1967, a equipe acabou sendo novamente rebaixada para a segunda divisão inglesa, então o clube acabou sendo comprado pelo financista de Londres Pat Matthews, e com ele veio Doug Ellis como presidente. Mas o Villa acabou rebaixado para a terceira divisão inglesa em 1969 a 1970, mas na temporada 1971 a 1972, a equipe voltou para a segunda divisão, sendo campeões da terceirona com uma vantagem de 7 pontos. Em 1974, com comando de Ron Saunders, a equipe foi campeã da Copa da Liga e em 1975 Ron Saunders levou a equipe de volta à elite do futebol inglês. Em 1981, a equipe conquistou seu 7º título da Liga, mas mesmo com o bom desempenho no clube, Ron Saunders foi demitido do cargo, após discussão com o presidente do clube inglês. Seu substituto foi seu assistente técnico Tony Barton, que comandou a equipe na vitória sobre o Bayern de Munique na final da Champions League em Roterdã, com gol de Peter Uif, e na próxima temporada foi campeão da Supercopa Europeia, vencendo o Barcelona. Porém, alguns anos depois o clube foi rebaixado para a segunda divisão novamente no ano de 1987, mas na temporada de 1988 o Aston Villa voltou à elite sob o comando de Graham Taylor, que foi vice-campeão da primeira divisão em 1989 a 1990. Em 1992, o Aston Villa foi um dos membros criadores da Premier League, e foi vice-campeão na primeira temporada da nova liga inglesa, atrás apenas do Manchester United. Em 2000 a equipe perdeu a final da FA Cup para o Chelsea por 1-0, jogo que aconteceu no antigo estádio Wembley. O clube foi um dos 3 campeões da Copa Intertoto da UEFA de 2001, vencendo o suíço Basel por 5-2 no placar agregado. Depois do clube ser vendido para o empresário norte-americano Randy Lerner, dono de um clube da NFL, Cleveland Browns. A equipe trocou várias vezes de técnico e fazia participações medianas, e até ruins na Premier League, e perdendo finais da FA Cup e da Copa da Liga. Em 2015 a 2016 o clube caiu para a Série B inglesa, e lá o Aston Villa ficou 3 temporadas na Championship, e em 2018 a 2019, a equipe venceu a final dos playoffs disputada em Wembley. A equipe de Birmingham derrotou o Derby County por 2-1 com gols de El Ghazi e McGinn, voltando para a Premier League de 2019 a 20 após 3 temporadas ausentes. O clube está em 15º na atual temporada, com apenas 7 pontos em 7 jogos. Rivalidades. Birmingham City, seu maior rival, o clássico e conhecido como Second City Derby. West Bromwich. Wolverhampton. Seu estádio é o Villa Park com capacidade para 42.640 torcedores. Títulos continentais. Liga dos Campeões da UEFA uma vez 1981 a 82. Supercopa da UEFA uma vez 1982. Copa Intertoto da UEFA uma vez 2001. Campeonatos nacionais. Campeonato inglês 7 vezes 1893 a 94, 1895 a 96, 1896 a 97, 1898 a 99, 1899 a 1900, 1909 a 1910, 1980 a 1981. Copa da Inglaterra 7 vezes 1886 a 87, 1894 a 95, 1896 a 97, 1904 a 1905, 1912 a 1913, 1919 a 1920, 1956 a 1957. Copa da Liga Inglesa 5 vezes 1960 a 61, 1974 a 75, 1976 a 77, 1993 a 94, 1995 a 1996. Supercopa da Inglaterra 2 vezes 1957, 1981.
Campeonato Inglês Segunda Divisão duas vezes 1937 a 38, 1959 a 1960. Campeonato Inglês Terceira Divisão uma vez 1971 a 72. Copa Xerife de Londres duas vezes 1899, 1901. Futebol League World Cup uma vez 1944. Esse foi o vídeo de hoje, galera, e se vocês gostaram do vídeo deixa o like e se inscreve no canal, para não perder os próximos vídeos. E não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, de qual clube vocês gostariam de ver aqui no canal. Valeu!